Olá, alunos! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre a Roma Antiga. Lembrando que na aula passada eu iniciei falando então sobre as fases da história romana. Falei sobre a monarquia, a república e terminei falando sobre o Império Romano, que é o momento áureo da história de Roma Antiga. Hoje a gente vai dar então sequência falando sobre o Império e o cristianismo. Lembrando que os romanos, assim como a maioria dos povos da antiguidade, eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Durante o Império Romano, uma nova corrente religiosa vai surgir. Lembrando que o Império Romano conquistou diversas partes do Oriente Médio, da África e também do que conhecemos hoje como Europa. Dentre essas províncias que faziam parte do Império Romano estava a Judéia, onde havia a cultura judaica. Na cultura judaica temos então a questão da adoração a apenas um Deus. Diferente do politeísmo, os judeus eles eram monoteístas, ou seja, adoravam apenas a um Deus. E nessa cultura judaica, então, surgiu uma nova corrente religiosa chamada de cristianismo. O cristianismo, então, os adeptos ao cristianismo passaram a crescer cada vez mais dentro do Império Romano. Por muito tempo, os cristãos foram perseguidos pelos imperadores. Por quê? Essa corrente religiosa cristã, ela levava a um grande problema. Qual que era o principal problema? Era um problema que estava entre o imperador e os cristãos. Os cristãos não conseguiam ver uma autoridade divina no imperador. Lembrando que o imperador ele era tido como uma figura quase deificada, ou seja, quase um deus. E os cristãos se recusavam a adorar aqueles vários deuses que tinham dentro da cultura romana. E aí então os imperadores romanos vão perseguir todos os cristãos. A perseguição aos cristãos vai durar do ano 60 depois de Cristo até 313, quando finalmente os cristãos vão ter liberdade de culto. Dando continuidade à nossa explicação, em 313, o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino, assegurou a liberdade de culto aos cristãos. Mas antes disso aqui, vários cristãos foram perseguidos, como a gente já tinha falado, jogados na fogueira, jogados a leões, assassinados cruelmente e tendo que praticarem a sua religião clandestinamente. Aos poucos, os imperadores foram percebendo que não conseguiam derrotar os cristãos, não conseguiam derrotar o cristianismo, porque à medida em que eles perseguiam, que eles assassinavam, que eles prendiam esses cristãos, novos cristãos iam surgindo. E novas pessoas iam se tornando adeptas à religião cristã. Por quê? Era uma religião acolhedora, que acolhia principalmente pobres e humildes, principalmente aqueles que estavam nas margens da sociedade romana daquela época. Então, várias pessoas viam no cristianismo uma forma de liberdade, uma forma de acolhimento, e aí então passavam a serem adeptos ao cristianismo. Até que, quando os imperadores perceberam que não poderiam derrotar o cristianismo, o que vai acontecer? Em 380, o Edito de Tessalônica, decretado pelo imperador Teodósio, vai decretar a religião cristã como a religião oficial do Império. E assim surge a Igreja Católica Apostólica Romana como a primeira instituição cristã da nossa história. Dando continuidade à nossa explicação, a gente sabe que um dia o Império Romano ele terminou. Então, aqui temos os motivos que levaram ou causaram a queda do Império Romano. A partir do século IV depois de Cristo, diversos fatores como crise, entre outras coisas, fizeram com que o Império Romano começasse a ruir até chegar à sua queda. E aqui no quadro eu coloquei para vocês alguns fatores que levaram à queda do Império Romano, como a Pax Romana, ou a Paz Romana, que é um momento da história de Roma onde o Império Romano chega a uma extensão territorial favorável e então os imperadores dessa época começam a valorizar apenas a proteção das fronteiras romanas e diminuem então as guerras de conquistas. Como eu falava na aula passada, as guerras de conquistas eram muito importantes para a manutenção do império, e a extensão desse império. Quando então os imperadores eles decretam essa paz romana, essa Pax Romana, e diminuem com as guerras de conquistas, muita coisa no império vai começar a ser prejudicada, principalmente a questão de expansão do território, de expandir
de deixar aquele território dominado pelos romanos ainda maiores, e também na obtenção de mão de obra escrava, que era a partir das guerras de conquista que se conquistavam escravos, né? Principalmente com as guerras de conquistas, que se conquistavam novos escravos. E então, com essa diminuição de mão de obra escrava, o que vai acontecer? Vai haver uma crise na produção de alimentos, porque se há falta de escravos, não tem quem trabalhe nas plantações. E com essa diminuição de alimentos, vão ter que aumentar os impostos claramente. Então começa uma grande crise dentro do Império Romano. Aqui também coloco como fator o fortalecimento do cristianismo. Mas por que o cristianismo ele vai ser um fator de causa para a queda do império? Justamente por causa daquilo que eu falei já na aula de hoje. Eu falei com vocês então que quando as pessoas passam a adotar o cristianismo como religião, eles deixam de respeitar a estrutura que até então existia no império, colocando muitas vezes o imperador como um ser divino, né? Como um ser a ser respeitado como um deus, e também deixam de adorar aqueles vários deuses que existiam lá no Império Romano. E aí a ordem de Roma, a ordem do Império Romano passa a ser prejudicada, passa a entrar em um grande perigo por causa dessas pessoas que deixam então de respeitar essa ordem, de respeitar aquele imperador, né? E aí quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, muita coisa vai mudar. E aos poucos, então, isso vai se mostrando como um perigo para o Império, para a continuação do Império. E temos um fator final e essencial para a queda do Império Romano, que são as invasões bárbaras. Os povos bárbaros, então, começaram a invadir o Império Romano. Mas quem eram esses povos bárbaros? Bárbaros eram aquelas pessoas que viviam fora dos limites de Roma. Ou seja, aquelas pessoas que não falavam latim, que não participavam da cultura romana naquela época. Vários povos bárbaros começaram a invadir o Império Romano. E assim, então, eles derrotaram o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto. Quando eles destronam Rômulo Augusto em 476 d.C., temos então o fim do Império Romano. O fim do Império Romano, então, acontece em 476 d.C., dando início à Idade Média. Após a queda do Império Romano, apenas uma instituição continuou a existir, se tornando a mais poderosa instituição durante esse período medieval, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Na próxima aula, a gente vai então continuar falando sobre esse poder da Igreja Católica durante esse período que vai ser inaugurado após o fim do Império Romano. Até lá!